Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês forem ver essa aula. Bom, essa aula aqui é uma aula extra, entre aspas, para a gente falar um pouco mais sobre a América Latina. Eu resolvi fazer um apanhado um pouco mais geral com relação aos recursos que nós temos aí na América Latina como um todo, pensando também em como isso vai ser super importante para a gente compreender algumas relações sociais, algumas relações econômicas e algumas decisões políticas que também são muito presentes aí dentro do nosso histórico. Bom, acho que para começo de conversa é super importante a gente relembrar que a América Latina como um todo tem uma diversidade muito grande quando a gente pensa nas suas formações naturais, nas suas características geológicas, de relevo e também climáticas. Isso é importante para a gente ressaltar, porque essa variedade também vai fazer com que nós tenhamos uma variedade de recursos que acabam sendo produzidos e acabam sendo também extraídos dentro dessa lógica de exploração dos territórios, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, relevos que vão estar se dividindo aí entre grandes planaltos, que são super importantes para essa manutenção e formação de alguns minerais, como é o caso do minério de ferro, como também em algum período da nossa história foi muito importante também para a formação, para propiciar a formação de minerais como o ouro, né, que a gente sabe que foi super importante para a nossa história. Assim como nós temos também algumas regiões de planície, no nosso caso, elas são super importantes, porque além de serem regiões que são bastante características pelos seus depósitos também sedimentares, são regiões super importantes também quando a gente pensa na própria questão dos transportes e também na própria questão do desenvolvimento também das sociedades e das comunidades do entorno. Pensando que nós temos uma rede hidrográfica aqui no nosso caso brasileiro extremamente vasta, que vai estar aí sendo dividida em rios de planalto e rios de planície. Isso, além de favorecer a navegação e o desenvolvimento humano, principalmente nos rios de planície, como é o caso, por exemplo, dos rios ali da Bacia Amazônica, em sua maioria, a gente também vai ter esses rios de planalto, que para o nosso caso também são super importantes, porque são rios que possuem quedas d'água bastante expressivas e, consequentemente, também são super importantes para o estabelecimento de hidrelétricas. Pensando aí na nossa matriz de consumo energético, a gente sabe que as hidrelétricas são super importantes para o desenvolvimento do território nacional e para uma série de estratégias geopolíticas que também aconteceram aí na nossa história. Para além disso, a gente também tem que lembrar, né, principalmente aí num contexto de expansão do capitalismo, no contexto de internacionalização, num contexto das grandes navegações entre os séculos XV e XVI, que nós estávamos num contexto de capitalismo mercantil, um capitalismo que estava assim hiper preocupado com a exploração exagerada dos territórios, dos recursos e também dos sujeitos, né? Que dentro desse contexto a gente também está falando de um intenso processo de escravização de populações originárias e também populações africanas dentro dessas colônias. E o que é importante a gente falar? Uma das grandes características desse período também era a questão do metalismo, né? Essa questão dessa necessidade de busca por metais, por minerais que vão ter aí algum tipo de valor agregado que vai ser importante também para a própria acumulação e para a própria transformação que estava aí em benefício das metrópoles que ocupavam as antigas colônias. Eu estou falando do metalismo porque a gente também pode traçar a história da América Latina como um todo, pensando na exploração exatamente desses recursos, principalmente na região andina, aqui na América do Sul. Então, quando a gente fala aí do genocídio de populações originárias, quando a gente está falando de incas, quando a gente está falando de maias, inclusive quando a gente está falando dos astecas também, na região mais centro-norte aí da América Latina, a gente também tem uma relação direta com essa chegada desses colonizadores em prol da exploração desses metais nesse contexto de metalismo, né? Lembrando, inclusive, que essas populações mais originárias, elas já faziam a exploração, a extração e já faziam aí uma transformação desses recursos minerais que já se encontravam nos seus respectivos territórios, tá certo? Então, não é uma coisa original dos europeus que chegaram aqui, não foram eles que descobriram como extrair, muito pelo contrário. O cobre, por exemplo, já era utilizado como moeda de troca por algumas dessas populações. Então, já havia um conhecimento anterior com relação às propriedades e à forma de se extrair esses materiais.
Para além da própria questão do metalismo, quando a gente fala de recursos, normalmente a gente pensa em recursos energéticos, recursos minerais, mas a gente também tem que levar em consideração que na América Latina, pensando em todas as características muito diversas, né? Como eu falei, características de relevo, características climáticas, características também da própria formação geomorfológica dos solos, a gente também vai ter uma potencialidade muito grande na nossa história de exploração das terras cultiváveis, né? A gente tem dentro desse modelo capitalista que vai começar a ser imposto para nós no século XV e XVI, o estabelecimento também de grandes propriedades produtoras, que a gente inclusive vincula enquanto plantations, né? Que são aquelas grandes monoculturas que vão estar aí dando como uma consequência muito negativa na nossa história mais recente a própria concentração de terras, e que vão estar utilizando da mão de obra escrava para produzir um gênero agrícola específico para que esse gênero também pudesse ser exportado dentro de toda essa relação que está sendo estabelecida entre metrópole e colônia. A gente pode citar, por exemplo, nesse contexto, a própria cana-de-açúcar, né? A gente sabe que o Brasil era um dos grandes produtores de cana-de-açúcar, principalmente na região Nordeste. A região Nordeste conta com um solo extremamente bom, extremamente fértil para isso, que é o solo de Massapê, que hoje já passa também por um esgotamento muito grande da sua fertilidade natural por conta dessa imposição constante de monoculturas, de um esgotamento, de uma hiperprodução colocada nesse processo histórico ali na região, né, de produção agrícola. Mas para além do próprio Brasil, a gente pode citar o Haiti, a gente pode citar a região das Antilhas, a gente pode citar várias outras antigas colônias que também eram fortíssimas dentro desse contexto de exploração das suas terras em prol de um cultivo agrícola, tá certo? Para além disso, a gente também tem toda a questão da biodiversidade, que desde esse período aí de colonização, de capitalismo mercantil, são super importantes, pensando também no como isso era encarado enquanto uma questão exótica, como uma questão que podia até ter um valor agregado, né? A gente tem novamente aqui no Brasil a questão das drogas do sertão, né? Principalmente ali na região do bioma amazônico, em que a gente vai ter uma exploração também muito exagerada e que vai estar sendo aí exportada principalmente para as metrópoles europeias, por conta desses produtos serem muito diferentes, serem considerados especiarias e por aí vai. Pensando aí no desenvolvimento das nossas relações econômicas enquanto América Latina, é importante a gente sempre voltar para essa questão dos recursos, porque a gente não pode falar de história da América Latina sem pensar nessas explorações. A América Latina se torna estratégica para esse processo de globalização exatamente porque é palco de interesse econômico dessas grandes metrópoles que acabavam explorando o nosso território. E a nossa própria Constituição, enquanto sociedade, enquanto, como eu falei antes, enquanto as nossas decisões econômicas e políticas, também vai estar muito atrelado a essa postura que nos é colocada com relação à exploração dos nossos territórios. Inclusive, até hoje, nós somos aí grandes nomes nas explorações primárias. Então, quando a gente fala da produção agrícola, quando a gente fala da exploração de minerais, como é o caso do minério de ferro, que o Brasil é um dos grandes produtores, exploradores, no caso, né, para exportação, quando a gente fala no cobre, quando a gente fala na bauxita, quando a gente fala no petróleo, quando a gente fala no lítio, a gente ainda tem essa manutenção dessas exportações mais brutas para que outras nações que acabam sendo compostas por nações que assumem esse papel de centralidade possam consumir dos nossos recursos, né? Então, é bem interessante que a gente leve tudo isso em consideração, porque isso não é um processo de hoje, isso é um processo bastante presente dentro da nossa história. E aí, dando um salto, né, pensando que eu falei bastante sobre a questão do capitalismo mercantil com vocês, também é importante a gente falar que dentro das transformações dessas integrações, conforme a gente vai passando pela transição para um capitalismo industrial e agora, né, para um capitalismo financiarizado, mas muito baseado nessa questão do consumo, muito baseado por essa sociedade extremamente consumista e muito predatória, pensando tanto na exploração, na transformação e no descarte daquilo que está sendo consumido, a gente também tem que levar em consideração que uma boa parcela desses produtos que a gente está exportando são produtos que são comprados por grandes potências, grandes centralidades, que apesar de também conseguirem explorar alguns desses recursos nos seus próprios territórios, não exploram o suficiente para o seu padrão de consumo. Por exemplo, no caso da China, a gente é um grande parceiro comercial para a exportação de minério de ferro. O minério de ferro é essencial para uma série de transformações, principalmente das indústrias mais pesadas, né? A indústria siderúrgica, a indústria metalúrgica, e isso no contexto chinês,
que é um país que cresce muito rapidamente, que vai ter toda aquela sua abertura econômica, das zonas econômicas especiais, a gente vai ter toda uma infraestrutura produtiva, toda uma questão de construção de cidades também muito presente dentro do território chinês, faz com que a China não consiga única e exclusivamente depender toda a sua organização da sua própria exploração desse recurso. Ela precisa acabar comprando de outras nações para que ela possa abastecer todas as suas demandas. Isso também vale, por exemplo, para os Estados Unidos, quando a gente fala, por exemplo, na questão do petróleo, né? O petróleo que os Estados Unidos consomem, né? Os Estados Unidos é um dos grandes consumidores de petróleo mundial, não é o suficiente aquilo que é explorado e produzido no próprio território estadunidense. E aí é muito interessante a gente notar também como a própria política imperialista dos Estados Unidos meio que se legitima, né? Consegue usar essa necessidade de importação, essa necessidade de consumo do petróleo para tentar justificar as suas ações em alguns territórios para além dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, das intervenções na Venezuela, como é o caso das intervenções no Oriente Médio, que nós sabemos que são localidades que vão ter grandes reservas petrolíferas e que, uma vez que controladas, uma vez que estabelecidas essas relações de dependência com os Estados Unidos conseguem manter o seu padrão de exploração, transformação, consumo e descarte daquilo que vai estar sendo organizado na sua sociedade. É bem aquela questão do American Way of Life, né? Então, isso daí acaba, como eu falei, de certa forma, justificando essas investidas, justificando essas ações, justificando essas intervenções, tá certo? Então, como um todo, nós temos aqui em América Latina uma questão extremamente estratégica, nós temos aí territórios que são extremamente diversos. Eu trouxe alguns mapas, né? Imagino que eles vão estar passando enquanto eu falo com vocês, para que vocês também possam observar as localizações de grandes reservas e sempre tendo em mente que essas reservas, elas também são extremamente estratégicas para o próprio mercado internacional, que vai estar sendo baseado num consumo muito exagerado desses recursos, e esses recursos acabam entrando dentro dessa lógica de exportação. Muitos deles, inclusive, representam commodities, né, que são aqueles produtos primários de alto valor agregado internacional e que muitas vezes acaba sendo o carro-chefe de algumas exportações de alguns países, como é o caso do próprio Brasil, em que tem aí o estabelecimento das suas exportações muito baseado nessa questão dos commodities, do minério de ferro, da soja, da cana-de-açúcar, porque, como eu falei para vocês, a gente não está falando única e exclusivamente da questão dos recursos minerais. A gente está falando de uma série de outros recursos que, dentro da nossa história, foram explorados e continuam sendo recursos de extremo interesse, como é o caso das terras cultiváveis, como é o caso da biodiversidade, como é o caso dos recursos hídricos também, como eu falei antes para vocês, a gente tem uma diversidade climática, a gente tem uma diversidade ecossistêmica muito importante na América Latina, e isso também acaba despertando o interesse internacional, tá certo? A gente passa, a partir dos anos 90 também, a América Latina como um todo, por toda uma tentativa de privatização desses recursos, o que é bastante contraditório, mas ao mesmo tempo vai de acordo também com o avanço do capitalismo financeiro, com o avanço do neoliberalismo, porque uma vez que se privatiza, por exemplo, a água ou esses recursos minerais, coisa que aconteceu aqui no Brasil, coisa que também começou a ser ameaçada de acontecer, por exemplo, na Bolívia, a população daquele local, daquele território, ela perde o acesso, né, a esses recursos, uma vez que eles vão ser pagos, mas ao mesmo tempo as grandes empresas internacionais, as multinacionais que estão chegando com muita força nessa etapa do capitalismo, vão conseguir de alguma forma interferir e vão conseguir de alguma maneira criar esses laços de dependência com esses recursos a seu benefício próprio, né, para que eles também possam ser detentores das explorações desse recurso, que acabam não sendo retornáveis para os próprios territórios dessas nações que são afetadas por esses processos, né? Então, daí a gente começa também a ver essa amplitude, né? Muitas vezes a gente tem um recurso, mas, de certa forma, a gente ainda acaba reproduzindo algumas posturas entreguistas com relação à nossa própria posição política, né? E isso acaba sendo bastante questionável, pelas próprias lutas que algumas populações elas vão estar realizando contrárias a essas privatizações. Bom, esse daqui é um apanhado mais geral para vocês. Eu acho que a gente pode retornar, se vocês quiserem, tirar algumas dúvidas também das próprias formações naturais, geológicas, climáticas, e de como isso também favorece a concentração de determinados recursos, como algumas zonas também vão ser importantes para a manutenção aí dessas explorações. Mas, enfim, é muita coisa para a gente falar e a gente tem pouco tempo aqui no
vídeo aula, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente conversa depois. E é isso. Tchau, gente.